A emoção, gente boa, é assim, ela é um gatilho para a memória. Olha que coisa interessante. Na medida em que isso foi significativo, me interessou, eu tenho esse gatilho para que eu guarde isso. Por que que você se lembra, por exemplo, quando você ouve uma música, você se lembra de uma coisa que você viveu? Você é remetido imediatamente para aquela situação, porque ela te afetou, positivamente, né. Então, eh, informações que são associadas às emoções, elas são muito, não sei se vai ser redundante, mas elas são muito mais facilmente recuperadas pela memória. Eh, um exemplo prático, vamos lá. Você lembra de aonde você estava quando aconteceu uma notícia marcante? Normalmente a gente se lembra. Eu vou dar um exemplo de família que é o que me ocorre mais, assim, imediatamente. No dia que Ayrton Senna morreu, na hora que quando ele fez a essa passagem, não é, dessa vida, foi uma coisa tão impactante para Brasil e mundo, mas particularmente na nossa família, a gente lembra exatamente onde a gente estava, estávamos a caminho de almoçar com a família do padrinho da nossa filha mais velha, e foi aquela coisa impactante quando nós chegamos lá, eh, era só do que se falava. Então hoje elas eram pequenas, né, isso faz, acho que creio que 30 e poucos anos, até hoje ela se lembra exatamente, de como foi isso, onde estavam, né. Por quê? Porque a gente ficou emocionalmente e inevitavelmente, nós ficamos envolvidos naquela questão. Eh, mesma coisa foi então, isso eu estou falando de comoções, assim, no nível coletivo também. A morte da princesa Diana, por exemplo, foi outra coisa que envolveu muito, muito ela parecia que quando ela se foi, tanto Ayrton Senna quanto ela, parecia que foi alguém da nossa família, né, por quê? Porque eram pessoas, socialmente, hã, muito humanas e que realizavam coisas que, traziam sensações boas para nós. E assim nós temos Martin Luther King, nós temos Gandhi, nós temos muitas, eh, referências na história que, nos trazem esse tipo de memória afetiva. Então, quando isso acontece, quando esses gatilhos vêm, obviamente a gente recupera facilmente a nossa memória. Na sala de aula, minha gente, em casa, o fato de eu usar histórias, curiosidades, jogos, metáforas e afetividade, isso vai fazer o quê? Vai ativar o nosso sistema emocional e vai favorecer para que a gente aprenda. Sem isso, é como se nós tivéssemos, tirando o colorido da vida. Eu me lembrei da cena de um seriado, eu acho que, pra variar, eu e os doramas, né, eu sou a louca dos seriados. Eh, aparece assim, quando, eh, o personagem principal está caminhando, e eles fazem um cenário assim, né, ele está bem, mas ele começa a ter memórias afetivas não boas. Então ele está caminhando num prado, num campo, assim, muito florido, né, então conforme ele vai andando e essas memórias vão pesando mais, a paisagem fica toda cinza. As flores ficam sem cor, fica tudo sem cor, o céu fica acinzentado, e aí depois ele encontra alguém que ajuda a melhorar, não é, essas memórias, trazendo coisas melhores. "Olha, lembre-se disso, olha que coisa importante que te aconteceu, olha que bacana quando a gente fez tal coisa assim, assim", e aí eles vão retornando por aquele caminho e as cores começam a voltar. Então, são gatilhos de memória, emocionante. O problema é nós conseguirmos alimentar o lado colorido e não o lado
Eh, então, esses recursos que a gente usa no convívio, volto a dizer, né, usando histórias, metáforas, curiosidades, a parte lúdica, eh, memórias ou então, coisas que nos, juntam um conhecimento com alguma analogia. Olha que legal. Aí se eu fazendo essa analogia, vixe, abre caminho para muitas coisas, né. Eh, vamos lá. Você se lembra de alguma coisa que você aprendeu sem sentir nada? Você se lembra? Você diz que aprendeu, mas você não sentiu nada. Você se lembra disso? Pois é, nem o seu cérebro, ele também não lembra, sabia? Porque não houve envolvimento, né. Porque pais e professores e gestores, precisam entender isso agora, exatamente para que esse processo aconteça de maneira positiva. Então, o que que a ciência fala, o que que ela já sabe sobre emoção e aprendizagem? Eu vou voltar num cara que é muito bom nessa questão e é referência para a gente, que é Antônio Damasio, que é autor, entre outras coisas, ele é autor do livro O Erro de Descartes. Lembra que a gente falou que Descartes era, assim, razão pura? Exatamente isso. Então, ele diz, foi essa citação que eu fiz lá atrás, ele diz, nesse livro, O Erro de Descartes, ele diz que nós não somos máquinas pensantes que sentem. Eu reforço isso porque isso é muito importante. Nós somos máquinas sentimentais que pensam. Tem uma grande diferença, porque aí o Damasio mostra pra gente que emoção e razão não são separadas no cérebro. O cérebro não faz essa dicotomia, elas se influenciam mutuamente, dá para entender? Então isso tem que ficar muito, muito claro, muito cristalino para nosso conviver e para o nosso fazer, porque traz leveza, traz confiança.